O segredo revelado. Priscilla Presley. Quebra o silêncio. Sobre seu turbulento casamento com o rei do rock. Décadas após sua união apaixonada e tumultuada, o véu finalmente se levanta sobre um dos romances mais enigmáticos e publicamente escrutinados da história. Elvis Presley, o imortal rei do rock and roll, continua sendo uma figura colossal na música, mas a verdade por trás de seu casamento com Priscilla Beaulieu, agora Priscilla Presley, permaneceu velada pelo tempo. Até agora. Aos 79 anos, e em uma reviravolta que promete reescrever a história conhecida, Priscilla decidiu quebrar seu prolongado silêncio. Em uma revelação que abala os alicerces da lenda, a ex-esposa do ídolo desvenda os detalhes intrincados, as dificuldades ocultas e a dura realidade de um relacionamento que, apesar de seu aparente conto de fadas, foi marcado desde quase o início por infidelidades, ausências e um turbilhão de problemas pessoais. O que realmente aconteceu nos bastidores desse amor que cativou o mundo? Um encontro fortuito, em terras distantes. Quando o destino uniu o rei a uma jovem inocente. O destino, caprichoso como sempre, orquestrou o primeiro encontro entre o ícone e sua futura esposa em um lugar e momento inesperados. Setembro de 1959, Alemanha Ocidental. Lá, em uma festa, uma adolescente Priscilla Beaulieu, com apenas 14 anos, cruzou olhares com um Elvis Presley já consagrado, de 24 anos, em plena efervescência de seu serviço militar. A vida de Priscilla, marcada pela tragédia desde o berço, a perda de seu pai, o tenente James Wagner, em um acidente aéreo quando ela tinha apenas 6 meses, havia transcorrido sob a proteção de sua mãe, Anne, e seu padrasto, o capitão Paul Beaulieu, um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Como tantas famílias militares, as constantes transferências os haviam levado a residir em Wiesbaden, o cenário desse encontro que mudaria suas vidas para sempre. Elvis, por sua vez, encontrava-se em um momento crucial. Recrutado pelo exército em março de 1958, o serviço militar gerava uma profunda preocupação com o futuro de sua meteórica carreira. Havia apenas 1 ano e meio ele tinha estreado no icônico The Ed Sullivan Show, provocando um furor incontrolável entre seus fãs e escandalizando os setores mais conservadores com seus movimentos de dança, audaciosos e revolucionários. Já para então, havia vendido milhões de discos e adquirido Graceland, sua famosa mansão de 18 quartos, um símbolo de seu gosto por luxos extravagantes, que mais tarde se refletiria na decoração opulenta de sua casa e em seus ternos sob medida. Mas além do brilho e do glamour, Elvis escondia um lado profundamente sentimental. Era um homem com um apego imenso à sua mãe, Gladys Presley, que era a pessoa mais importante em sua vida. O falecimento dela, em 14 de agosto de 1958, o devastou por completo. Muitos asseguram que ele jamais se recuperou dessa perda. Ele possuía uma visão tradicionalista, especialmente no que se referia às mulheres, e buscava nelas uma pureza e uma devoção que talvez só encontrou em sua mãe. O primeiro encontro. Um jogo de olhares e melodias inesquecíveis. Priscilla relembra com assombrosa clareza aquela noite inaugural na casa que Elvis havia alugado perto da base militar em Bad Nauheim. O momento exato em que ele pousou os olhos nela ainda ecoa em sua memória. "Bom, o que temos aqui?" perguntou Elvis, olhando-a com uma curiosidade que a paralisou. "Você está no penúltimo ou último ano do ensino médio?" Zrenia continuou. Quando ela, com voz apenas audível, confessou que estava apenas no 9º ano, uma risada ressoou na sala. "Uau! Você é só uma criança?" comentou ele com uma mistura de surpresa e talvez fascinação. Então, como se desejasse impressioná-la, ele se dirigiu ao piano e começou a tocar. "Eu vi Elvis tentando chamar minha atenção", lembrou Priscilla, um sorriso nostálgico surgindo em seus lábios.
Percebi que quanto menos eu reagia, mais ele se esforçava para cantar só para mim. Eu não conseguia acreditar que Elvis Presley estava tentando me impressionar. Aquela noite, Priscila usou um simples vestido de marinheiro, uma escolha que, segundo confessaria mais tarde à UPI, fez porque não conseguia assimilar que estava prestes a conhecer o próprio Elvis Presley. Mas aquele primeiro encontro não foi um incidente isolado. A jovem foi convidada novamente à casa dele para outro encontro, e depois outro. E foi na terceira noite que Elvis, com uma audácia que desconcertou a inocente Priscila, pediu que ela subisse com ele ao quarto para ficarem a sós. Ela hesitou, a incerteza e o medo palpáveis no ar, mas ele, com uma voz que a tranquilizou, fez uma promessa. Juro que nunca farei nada para te machucar. Vou te tratar como uma irmã. Um romance proibido. A luta de Priscila por seu amor contra a oposição familiar. A relação, apesar das promessas e do magnetismo inegável, logo se deparou com a férrea oposição dos pais de Priscila. Eles não estavam contentes com a filha passando tanto tempo com uma figura tão midiática e 10 anos mais velha. No entanto, quando ficou evidente que a jovem não se afastaria do ídolo, seu padrasto, o capitão Paul Beaulieu, insistiu em conhecer o cantor pessoalmente. Elvis, exibindo seu carisma, chegou ao jantar vestindo seu impecável uniforme militar, disposto a causar uma impressão imbatível. Mas Paul não se deixou levar pelas aparências e foi direto ao ponto. "O que você quer com minha filha?" Priscila ainda se lembra da resposta de Elvis, uma mistura de sinceridade e vulnerabilidade. "Bem, senhor, eu gosto muito dela", disse ele ao seu padrasto. "Ela é muito mais madura do que a idade dela indica, e eu gosto da companhia dela. Não tem sido fácil para mim ficar longe de casa. Às vezes me sinto sozinho. Acho que se poderia dizer que preciso de alguém para conversar. Você não precisa se preocupar com ela, capitão. Vou cuidar bem dela." Apesar das garantias de Elvis, e embora o relacionamento deles ainda fosse tecnicamente não consumado, Priscila contou que eles estavam profundamente envolvidos. Ela explicou que a criação sulista de Elvis havia incutido nele a crença de que a garota certa deveria ser guardada para o casamento, e ele estava convencido de que ela era essa garota. Ao mesmo tempo, Elvis começou a moldá-la à sua imagem e semelhança. "Eu usava as roupas, o penteado e a maquiagem que ele escolhia cuidadosamente", recordou Priscila. Embora adorasse Elvis com uma devoção inabalável, ela logo começou a ressentir ter que compartilhá-lo com as multidões de fãs que o adoravam. "Somente nas noites, quando estávamos no quarto dele, eu era verdadeiramente feliz", afirmou. Lá, na intimidade de seu refúgio, eles se beijavam e conversavam por horas. E Priscila sempre sustentou que esses momentos eram os únicos em que ela sentia que tinha Elvis completamente para si. Mas foi essa felicidade efêmera o presságio dos desafios que estavam por vir? E o que é mais importante, que revelações impactantes a verdade de Priscila trará à luz sobre o rei e seu reino de amor e dor? A sombra do vício, um despertar perigoso e o início de uma realidade obscura. Apesar da promessa de uma relação pura até o casamento, a dinâmica entre Elvis e Priscila começou a tecer uma rede complexa e às vezes perigosa. A jovem, ainda na adolescência, lutava para manter o ritmo escolar. E uma noite, em um gesto aparentemente inocente, Elvis lhe ofereceu umas pílulas, garantindo que a ajudariam a ficar acordada no dia seguinte. Priscila, por sorte, não as tomou. No entanto, mais tarde descobriria a verdade assustadora. Tratava-se de dexedrina, um tipo de anfetamina. Elvis havia começado a usá-las durante seu tempo no exército, e agora, em um ato que refletia a crescente influência de seu mundo, as oferecia a ela. Era uma janela inquietante para a realidade que se gestava por trás da fachada de conto de fadas. A distância e as estrelas. Um amor em suspenso e a dor da ausência.
Quando Elvis retornou aos Estados Unidos em março de 1960, após seu serviço militar, Priscila não recebeu notícias dele imediatamente. Em vez disso, o eco dos paparazzi e as manchetes das revistas lhe trouxeram a dura realidade. Elvis estava saindo com Nancy Sinatra, a primeira de muitas estrelas de Hollywood com as quais ele seria ligado. Para Priscila, foi um golpe devastador, uma dolorosa lição sobre o mundo implacável da fama. Não foi senão 3 semanas depois que ele deixou a Alemanha que finalmente a ligou. A partir desse momento, Priscila descreveu sua vida como um estado de animação suspensa, uma espera constante pelas raras ligações do rei. Às vezes, passavam semanas sem que ele se comunicasse. Outras, os meses se arrastavam em um silêncio angustiante. No início de 1962, quase 2 anos haviam se passado desde a última vez que se viram. A distância, as dúvidas e a solidão começavam a cobrar seu preço. Até que, de repente, o convite que mudaria tudo chegou. Elvis a convidava para Los Angeles. Convencer seus pais não foi tarefa fácil. A preocupação era palpável. Mas uma vez que aceitaram, Elvis lhe enviou uma passagem de primeira classe para o que supostamente seria uma estadia de 2 semanas. A vertigem de Hollywood. Reencontros apaixonados e segredos ocultos. Na sua chegada, o reencontro foi terno, cheio da emoção contida de anos de ausência. Mas quase imediatamente, a sombra da complexidade pairou sobre eles. Elvis lhe disse que não podia ficar em sua casa. Em vez disso, um de seus acompanhantes a levou à casa de alguns amigos. Mais tarde, Priscila descobriu a razão. Uma verdade que revelava a intrincada rede de sua vida. Logo antes de sua chegada, Elvis havia discretamente enviado sua supostamente ex-namorada, Anita Wood, de volta a Memphis. Ele não queria que Priscila ouvisse chamadas noturnas comprometedoras. Ainda assim, a viagem foi um turbilhão de emoções e extravagância. Elvis a levou em uma luxuosa viagem a Las Vegas, a cobriu de presentes e encheu seu guarda-roupa com roupas novas, um reflexo do opulento estilo de vida do rei. Mas também havia um entendimento tácito, uma condição silenciosa. Ele deixou muito claro que saberia se ela sequer olhasse para outro homem. E para Priscila, estar em seu mundo era embriagador o suficiente para aceitar essas regras não escritas. O amor, o fascínio e a luz deslumbrante de Elvis eclipsavam qualquer sombra. A mudança para Graceland. Uma promessa de amor e uma realidade solitária. Priscila passou o Natal de 1962 em Graceland, o santuário de Elvis. Quando retornou à Alemanha, levava consigo uma notícia monumental para sua mãe. Elvis queria que ela se mudasse para Memphis para terminar o ensino médio. Para acalmar as compreensíveis preocupações de seus pais, ele lhes assegurou que ela viveria com seu pai, Vernon, e sua madrasta, Dee. Ele jurou que me amava, precisava de mim e me respeitava, disse Priscila mais tarde a People. De fato, ele lhes disse que não podia viver sem mim, e deu a entender que um dia nos casaríamos. Com essa promessa e o peso da fama e do carisma de Elvis, seus pais finalmente aceitaram. Tecnicamente, Priscila de fato se mudou com Vernon e Dee, enquanto frequentava a escola católica Immaculate Conception em Memphis. Mas, na realidade, passava a maior parte do tempo em Graceland, até que terminou morando lá completamente, submersa no universo do rei. Recordando em uma entrevista para o Good Morning America em 2017, Priscila reconheceu o ceticismo de muitos. As pessoas dizem: "Ah, meu Deus, não consigo acreditar que seus pais a deixaram ir morar com aquele estranho. Mas era uma época muito inocente. Eu gostava muito dele, certamente me sentia segura. Não podemos comparar com hoje em dia. Ainda tínhamos valores, altos padrões, havia muito cuidado.
Mas enquanto Priscila se instalava em Memphis, Elvis passava a maior parte do tempo em Hollywood, filmando múltiplos filmes por ano. Cada filme vinha com uma protagonista deslumbrante, e embora os rumores de seus casos fossem constantes, uma coisa era certa. Elvis não estava vivendo precisamente como um homem comprometido. A vida em Graceland era solitária naqueles primeiros anos, admitiu Priscila na mesma entrevista de 2017. O controlador empresário de Elvis, o coronel Tom Parker, queria a todo custo manter a ilusão de que sua maior estrela estava solteira. Ele se preocupava, e muito, que se os fãs soubessem que Elvis tinha uma namorada séria, perderiam o interesse e parariam de comprar seus discos. Não havia sequer fotos dos dois na casa. Parker sempre foi gentil com ela, Priscila observou, mas deixou meridianamente claro que não queria que os fãs soubessem que ela era a escolhida. Ainda assim, houve momentos glamurosos, lampejos do que poderia ser a vida com o rei. Às vezes, Elvis a buscava na escola em uma limusine, um espetáculo que sem dúvida assombrava seus colegas, ou a levava para Los Angeles enquanto ele filmava. Era um estilo de vida tão extravagante, disse ela a People em 1978, que só agradeço por ter saído sã de tudo aquilo. O pedido de casamento. Um destino selado com um anel de diamantes. Mas acontecesse o que acontecesse, Elvis nunca duvidou do futuro que havia imaginado para eles. Pouco antes do Natal de 1966, em seu quarto em Graceland, ele se ajoelhou e a pediu em casamento. Apresentou-lhe um deslumbrante anel de diamantes de 3,5 quilates, cercado por mais 20 diamantes menores, desenhado pelo joalheiro de Memphis Harry Levitt. Era o selo de uma promessa, o anúncio de um futuro que, para o bem ou para o mal, estava prestes a começar. O casamento secreto em Las Vegas. O grande dia sob as sombras da discrição. O coronel Tom Parker queria que o casamento fosse o mais discreto possível, longe do burburinho e da atenção midiática que sempre rodeavam Elvis. Assim, nas primeiras horas de 1º de maio de 1967, o dia de seu casamento, Elvis e Priscila saíram em silêncio de Palm Springs e voaram para Las Vegas no jato particular de Frank Sinatra. Por volta das 3 da madrugada, eles pegaram sua licença de casamento, marcando o início de um novo capítulo em suas vidas. Um capítulo que o mundo apenas começava a vislumbrar. A consumação de um romance de sonho, votos secretos e uma lua de mel. Sob os holofotes. O casamento, tal como Priscila havia recordado, aconteceu nas primeiras horas de 1º de maio de 1967. Pela manhã, em uma pequena sala do Hotel Aladdin em Las Vegas, Elvis e Priscila trocaram votos. A cerimônia foi íntima, um segredo compartilhado apenas pelos mais próximos, com apenas 14 convidados e oficiada pelo juiz da Suprema Corte de Nevada, David Zenoff. Imediatamente depois, eles ofereceram uma breve conferência de imprensa, um aceno ao público, antes de celebrar com um café da manhã com champanhe para uma centena de convidados no térreo do hotel. Mais tarde, uma recepção maior, embora igualmente exclusiva, foi realizada na icônica Graceland. Meu casamento foi muito incomum, confessou Priscila. Só estavam as pessoas mais próximas de nós. Foi privado, exatamente como queríamos. Não queríamos um fã-clube, não queríamos um circo. Após a emocionante cerimônia, Elvis, com seu humor característico, brincou. Bem, acho que já estava na hora. Com a vida que tive, decidi que o melhor era esperar. A lua de mel os levou a Palm Springs. Em sua autobiografia, Elvis and Me, Priscila recordou como Elvis havia orquestrado o empréstimo do jato particular de Frank Sinatra para voar de Las Vegas para sua escapada romântica. Ao chegar, o casal foi recebido por uma multidão de repórteres e fotógrafos, tanto no aeroporto quanto nos arredores da casa onde passariam sua lua de mel.
Apesar de não terem dormido por quase 2 dias, a euforia de serem recém-casados os mantinha de pé. Aquela noite marcou um marco monumental em seu relacionamento. Pela primeira vez, estavam verdadeiramente sozinhos, como marido e mulher. Priscila descreveu sua primeira noite juntos como uma torrente avassaladora de paixão. Aos 21 anos, ela finalmente estava assumindo seu papel não apenas como esposa de Elvis, mas também como alguém que, em muitos sentidos, era agora completamente abraçada e observada por um mundo que seguiria cada um de seus movimentos. O nascimento de Lisa Marie, alegria paternal e a realidade de um rei ocupado. Exatamente 9 meses após o casamento, em 1º de fevereiro de 1968, Priscila e Elvis deram as boas-vindas à sua filha, a esperada Lisa Marie Presley, em Memphis. Ao sair do hospital, foram recebidos como a realeza, com uma multidão de fãs e fotógrafos ansiosos para ver o novo membro da família Presley. Elvis adorava Lisa Marie, mas tinha seus limites como pai. Ele não trocava fraldas. Esse não era um trabalho para um homem, contou Priscila, acrescentando com um toque de humor que ele até mesmo tinha dificuldade em vê-la comer devido à inevitável baba de bebê. No entanto, ele adorava mimá-la. Quando ela tinha 3 anos, ele já havia lhe comprado um casaco de pele, um sinal de sua extravagância, e tinha o costume de lhe dar $100 por cada dente de leite que perdia. Uma demonstração de seu afeto desmedido. Em 1975, quando adquiriu seu jato particular, ele o nomeou Lisa Marie, em homenagem à sua preciosa filha. A vida em Graceland, um amor condicionado pela fama e a solidão. Apesar do crescimento de sua família, Priscila admitiu que sua vida continuava girando em torno de Elvis, um satélite na órbita de uma estrela. Minha vida era a vida dele, afirmou em 1978. Ele tinha que ser feliz. Nunca o incomodávamos. Meus problemas eram secundários. Priscila também lutava constantemente com a imensa atenção que Elvis atraía. As mulheres gravitavam em torno dele, então eu ficava nervosa quando ele tinha que ir a algum lugar sozinho, admitiu. Eu até o acompanhava para escovar os dentes. Era uma sombra constante, um olho vigilante. Eu sempre ficava de olho nele porque todo mundo o desejava. Com o tempo, a dinâmica entre eles começou a mudar de forma sutil, mas profunda. Muitos que escreveram sobre a vida de Elvis sugeriram que ele perdeu o interesse romântico por Priscila depois que ela se tornou mãe. No entanto, enquanto estiveram juntos, ela lhe foi devota, uma esposa entregue ao seu rei. Eu estava sempre pronta para recebê-lo na porta e mimá-lo, disse. Eu adorava cuidar do Elvis. Eu adorava servi-lo. Eu adorava alimentá-lo. Nós falávamos em linguagem de bebê, porque você precisa ter sua própria linguagem quando há tanta gente por perto. Era uma boa vida. Era diferente, mas era nossa. A semente da separação. Um romance secreto e o karatê. Como catalisador. O que muitos fãs talvez não saibam é que Elvis Presley sentia uma profunda paixão pelo karatê. Depois de se casar com Priscila, ela começou a treinar com ele, a princípio apenas como uma forma de passar mais tempo juntos, uma extensão a mais de sua devoção. Mas à medida que se aprofundou na disciplina, sua apreciação pela arte marcial cresceu exponencialmente. Em sua autobiografia, Elvis and Me, Priscila recordou como eventualmente começou a praticar taekwondo e se tornou tão dedicada quanto Elvis. Seu compromisso foi tão intenso que ela até aprendeu coreano para aprofundar sua compreensão da prática. O vício se agrava, um despertar perigoso e o início de uma realidade sombria. A princípio, o karatê pareceu fortalecer o vínculo deles, oferecendo-lhes um espaço compartilhado e uma paixão mútua. Mas, em 1972, o que havia sido um catalisador de união começou a afastá-los.
Priscila começou a ter aulas particulares com o experiente treinador Mike Stone, a quem ela e Elvis haviam visto competir antes. Com o tempo, essas aulas se tornaram algo mais do que simples treinamentos. Priscila admitiu em seu livro, com uma honestidade dolorosa, que minha relação com Mike havia se tornado um romance. Dividida entre seu profundo amor por Elvis e os sentimentos de abandono e solidão que haviam crescido ao longo dos anos, Priscila finalmente tomou a difícil decisão de partir. Quando disse a Elvis que estava indo embora, explicou com uma clareza dolorosa: "Estou me encontrando pela primeira vez." Era uma declaração de independência, um grito silencioso que anunciava o fim de uma era. O divórcio inevitável, a sombra da adicção e um casamento à beira do abismo. Com o tempo, a dependência de Elvis a medicamentos prescritos tornou-se mais difícil de ignorar, uma presença constante e sombria que obscurecia sua vida. Em uma entrevista de 2022 ao Good Morning America, Priscila refletiu sobre um momento particularmente emotivo no filme Elvis, onde sua versão ficcional confronta a dura realidade da adicção de seu marido, o eu mais jovem de Priscila, interpretado pela talentosa Olivia de Jonge, suplica desesperadamente para que ele procure ajuda. "Ficava cada vez mais assustador com o passar do tempo", recordou Priscila. "Simplesmente estava se revelando." Elvis, o homem que havia hipnotizado o mundo com seu carisma, também possuía um temperamento vulcânico e não estava acostumado a ouvir não. Priscila recordava vividamente cenas perturbadoras. Se ele visse na televisão alguém de quem não gostava, pegava sua arma e atirava na tela. Depois dizia ao pai para ir comprar outra televisão. Eram momentos que revelavam a profunda espiral em que o rei se encontrava, um abismo de instabilidade e um controle que se desvanecia. O divórcio amigável, um adeus de mãos dadas e uma verdade pela metade. Quando o divórcio deles foi finalizado em 1973, Elvis e Priscila saíram da sala do tribunal de mãos dadas, um gesto que surpreendeu muitos e que falava da complexidade de seu relacionamento. Ela tinha apenas 28 anos e o peso de uma era terminava para ambos. Mais tarde, naquele mesmo ano, Priscila levou Lisa Marie a um dos shows de Elvis em Las Vegas. Durante um de seus característicos monólogos espontâneos, Elvis falou sobre sua ex-esposa, um momento de vulnerabilidade pública que comoveu a plateia. "Ela é uma garota linda, garanto a vocês." Ele também lhes assegurou que continuavam sendo os melhores amigos. Uma declaração que buscava acalmar os rumores e mostrar uma separação civilizada. Elvis deixou claro que sua separação não foi por infidelidade, pelo menos não abertamente, mas pelas exigências implacáveis de sua carreira. "Nosso divórcio não aconteceu por causa de outro homem ou outra mulher", explicou com uma voz que transmitia uma estranha mistura de arrependimento e resignação. "Mas pelas circunstâncias da minha carreira. Eu viajava demais, ficava fora por muito tempo. Não achei que fosse justo para ela." Ele até brincou sobre o acordo de divórcio de $2 milhões, contando que ele lhe deu um casaco de vison branco, enquanto ela lhe deu um Rolls Royce de $2.000. "Esse é o tipo de relacionamento que temos", disse em tom jocoso, buscando aliviar a tensão. Apesar do divórcio, Priscila disse a People em 1978 que ela e Lisa Marie continuavam visitando Graceland com frequência, como se nada tivesse mudado. "Elvis e eu continuávamos nos abraçando, continuávamos tendo amor. Nós dizíamos, mamãe disse isso e papai disse aquilo." Isso ajudou Lisa a se sentir estável. Nunca houve discussões ou ressentimento. Décadas depois, Priscila recordou o tempo que passaram juntos com um carinho que transcendia a dor. "Eu realmente valorizo os bons momentos", disse ela a People. "Quando você é jovem, sempre há medos e inseguranças, mas quando envelhece, você entende tudo." A tragédia inesperada.
o adeus prematuro do rei e a dor de uma perda imensurável. Infelizmente, Elvis nunca teve a oportunidade de envelhecer e compreender tudo. Oprimido por medicamentos prescritos, maus hábitos e um ambiente repleto de facilitadores que priorizavam sua fama sobre sua saúde, seu estado físico e mental deteriorou-se a um ritmo alarmante. Em 16 de agosto de 1977, o mundo parou. Elvis Presley sofreu um ataque cardíaco fatal em Graceland. Tinha apenas 42 anos, um rei caído cedo demais, deixando um vazio imenso no coração de milhões e, de forma mais íntima, no de Priscila. Depois do rei, a devastação, o legado e a força de Priscila. Priscila ficou devastada. Nunca pensamos que ele nos deixaria, admitiu ao Entertainment Tonight em 2017, ao refletir sobre o 40º aniversário da morte de Elvis. Simplesmente nunca, jamais pensamos nisso. O último adeus. A dor inimaginável e a chegada a Graceland. Naquele dia fatídico, Priscila estava fazendo tarefas com sua irmã quando seu pai a ligou, informando que Joe Esposito, o antigo empresário de turnê de Elvis, estava tentando localizá-la desesperadamente. Imediatamente sua mente disparou para Lisa Marie, que estava visitando Elvis e deveria retornar naquele mesmo dia para a escola. Eu tentava chegar em casa rápido. Acho que passei todos os semáforos vermelhos, lembrou, a urgência ainda palpável em sua voz. Sentia essa urgência. Assim que entrei na minha garagem, meu telefone estava tocando. Corri para dentro, mal conseguia colocar a chave na porta, tentando chegar ao telefone, e então era Joe. Ele me deu a notícia. O impacto foi avassalador. Foi tão devastador que eu simplesmente fui para o meu quarto e tentei contemplar como isso havia acontecido, o que havia ocorrido, e fiquei lá até que enviassem um avião para mim. Um jato particular a levou a Graceland, onde o peso da perda a atingiu completamente. Entrar naquela casa e ouvir todas as pessoas, especialmente o pai dele, que até hoje ainda me lembro chorando com tanta dor, uivando, isso ainda ressoa. A guardiã do legado, de esposa a curadora do reino do rei. A perda e o impacto se agravaram após a morte do pai de Elvis, Vernon Presley, em 1979. Priscila se tornou coexecutora do patrimônio e desempenhou um papel fundamental na preservação de Graceland, transformando a propriedade em um lugar de peregrinação mundial. Hoje, a icônica casa continua sendo um local sagrado para os fãs. E Elvis continua sendo uma das celebridades falecidas com maiores rendimentos, um testemunho de seu legado imperecível. Mas mesmo se Vernon tivesse deixado o patrimônio nas mãos de outra pessoa, o vínculo de Priscila com Elvis era inquebrável, uma conexão que transcendia os bens materiais. Ele teve um impacto tão grande na minha vida em todos os sentidos, disse ela ao Entertainment Tonight. Ele foi meu mentor, meu confidente. Escrevi isso no meu livro, ele era tudo. No meu livro, escrevi meu Deus, porque eu vivia e respirava por ele. Apesar de seguir em frente em certos aspectos de sua vida, Priscila nunca mais se casou. Durante uma sessão de perguntas e respostas, no South Point Casino em Las Vegas em novembro, ela explicou o porquê. Eu simplesmente não queria. Ela teve outros relacionamentos ao longo dos anos, incluindo uma longa união com Marco Garibaldi, com quem teve seu filho, Navarone Garibaldi, em 1987. Eles se separaram em 2006, depois de 2 décadas juntos. Mas quando se tratava de casamento, ela já havia estado com a única pessoa que realmente importava. Ninguém poderia igualá-lo, afirmou Priscila. Priscila ficou profundamente impressionada com a atuação de Austin Butler como Elvis no filme biográfico de 2022, elogiando sua surpreendente capacidade de capturar a essência de um homem que havia sido imitado incontáveis vezes, mas nunca com uma profundidade e autenticidade como a dele. A história de Elvis e Priscila, com suas luzes e sombras,
continua ressoando, um lembrete de um amor inesquecível e o imenso preço da fama, um testemunho de autenticidade, a bênção de Priscila ao filme Elvis. A expectativa era máxima quando o filme biográfico Elvis se preparava para sua estreia mundial. Mas a validação mais esperada, a mais crucial, veio da única pessoa que realmente conheceu o homem por trás da lenda, a mulher que compartilhou seus dias e suas noites, Priscilla Presley. Após uma exibição privada, Priscilla recorreu à sua conta do Facebook para compartilhar seus pensamentos, um gesto que ressoou nos corações de milhões de fãs. Ela classificou Elvis como uma história real contada de maneira brilhante e criativa, que somente Baz Luhrmann, com seu estilo artístico único, poderia ter entregado. Sua aprovação não era apenas um endosso, era um selo de autenticidade. Como a única pessoa que realmente sabia o que acontecia a portas fechadas, a presença de Priscilla foi fundamental nos principais eventos do filme. Ela compareceu à estreia no prestigioso Festival de Cinema de Cannes e, de maneira ainda mais significativa, à estreia nos Estados Unidos em Graceland, o Santuário do Rei. Lá, esteve acompanhada por sua filha, Lisa Marie, e sua neta, Riley Keough, um trio de gerações unidas pelo legado de Elvis. Em uma entrevista ao Good Morning America, em junho de 2022, Priscilla admitiu que estava agradavelmente surpresa com a interpretação de Olivia de Jonge como ela mesma. Agradeceu como o filme a retratava como sensível e carinhosa, e um pouco forte com ele também. Uma descrição que capturava a complexidade de seu relacionamento. No entanto, ver o filme foi para ela uma experiência agridoce. Estou sentada vendo este filme e pensando, Deus, quem dera ele pudesse ver isso, refletiu, com a voz tingida de uma profunda melancolia. Era o lamento por um futuro que nunca foi, por um reconhecimento que o rei jamais pôde receber. Um legado de amor, perda e resiliência. A verdade continua. A história de Priscilla Presley é um testemunho comovente de amor, perda e, acima de tudo, resiliência. Mesmo aos seus 79 anos, ela continua a honrar o legado de Elvis, não só como sua guardiã, mas também compartilhando sua própria verdade, sua perspectiva única da vida com o homem que cativou o mundo. Suas reflexões sobre o tempo que passaram juntos, assim como seus pensamentos sobre o filme e o homem por trás da lenda, oferecem uma visão íntima e sem precedentes do complexo mundo de Elvis Presley. Priscilla se tornou uma voz essencial para desvendar a narrativa oficial, trazendo uma profundidade e uma humanidade que só uma protagonista pode oferecer. Sua vida, marcada pela fama, pela tragédia e por um amor imenso, continua a inspirar e fascinar milhões. O que você acha da perspectiva de Priscilla sobre o relacionamento dela com Elvis? Deixe seu comentário e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais atualizações sobre outras histórias fascinantes de Hollywood.